Procrastinação, falta de foco, preguiça. O que é isso na nossa vida, hein? Eu recebo pessoas regularmente queixando que não sabe o que fazer com a mania de não fazer. Uma dificuldade enorme de focar, de ter disciplina, de estabelecer prioridades. Vamos começar. São muitas coisas que estão envolvidas nesse assunto. A começar pelo excesso de desejos, metas, objetivos. Uma coisa que a gente precisa ter muito clara é a estratégia no sentido de um projeto. Muita gente tem vários projetos e não começa nenhum. Ou às vezes começa 2 ou 3 ao mesmo tempo. Não faz um estudo da logística do tempo necessário para a execução das tarefas, trabalha com uma expectativa fora da realidade, não reúne os recursos necessários para a realização dessas metas. Então, para começar, a gente precisa ter claro qual é o nosso objetivo, a médio e longo prazo, né? Então, essa é a primeira conversa. Recentemente eu recebi uma menina que ela desmarcou, para você ter uma ideia, desmarcou a consulta 3 vezes. E o assunto dela era falta de foco. Eu quero resolver minha falta de foco. E desmarcou a consulta 3 vezes. Na última vez ela falou assim: Morgana, será que você vai ter coragem de me marcar novamente? Eu já estou sem graça. Tudo bem, claro que vou marcar. Até porque essa questão de desmarcar as consultas fazem parte da queixa, fazem parte da demanda. Uma pessoa não desmarca tantas vezes uma consulta à toa. Existe um fundo nesse comportamento que diz muito da questão que ela está trazendo. E isso já foi para o pacote. Já levei lá para o fundo esse elemento como uma questão importante a ser avaliada. Pois bem, recentemente eu comecei a trabalhar com a constelação familiar. Na verdade, eu já estudo na terapia sistêmica, a teoria sistêmica há vários anos, e ultimamente essa ferramenta da constelação familiar se tornou uma das minhas adotadas, uma vez que ela oferece uma simplificação do processo de investigação. O que é uma análise? O que é uma terapia? Não é uma investigação? Não é a busca das raízes das nossas questões, a busca das nossas mazelas, né, a explicação para elas, e a constelação familiar. Fazendo um contraponto, aliás, fazendo um paralelo com o que eu leio, né, nos meus livros de sistêmica, eu percebi que é uma ferramenta muito coerente e muito rápida e muito objetiva. Além de ser também uma ferramenta muito gostosa de usar. Ela é um pouco lúdica, então a pessoa participa se sentindo muita vontade, né? Então, na questão da constelação, com essa paciente, nós descobrimos que existia no passado dela uma dificuldade muito grande em reconhecer que foi validada pelos pais. Ela não tinha consciência clara sobre o valor que ela tinha, a importância naquele núcleo familiar. Então, a partir das memórias trazidas, a questão trazida na constelação, nós fomos trabalhar na hipnose. Veja bem, a constelação clareia a questão e lá na hipnose a gente trabalha o processo neural no sentido de criar novas sinapses em torno daquele assunto. Então veja bem, a gente ouve muito por aí: homem não presta. Crença, né? É uma crença, um senso comum, muita mulher triste por aí reclamando dos homens, das escolhas que fizeram, generalizando. Pois bem, então a pessoa introjeta uma crença assim: homem não presta. Vai viver em torno disso, né? E como o inconsciente é um cientista, ele tenta o tempo todo confirmar as teorias. Então, obviamente que, sem perceber, essas mulheres vão procurar homens
que não são lá muito legais, né? Então ela comprova, de fato, ser feliz no amor é muito difícil, porque os homens não prestam. Ok. Então a rede neural, né? Vamos pensar em sinapses, né? A conexão neural em relação a essa crença está toda formada, está toda ali solidificada. No processo da hipnose, o que a gente faz? A gente começa a mexer nessas conexões neurais para criar novas sinapses, novas maneiras de pensar. E a gente apela muito para o lado esquerdo do cérebro, que trabalha muito a racionalidade, pensamento lógico, organizado. Então, o que a gente faz na hipnose? A gente cria uma nova rede neural, com comandos positivos dentro da linha da neurolinguística, da programação neurolinguística, que ajuda essa pessoa, além de fazer uma reprogramação, um fortalecimento dessas novas ideias, que giram em torno de compreender que o mecanismo que levou essa pessoa a atuar para confirmar a teoria dos homens que não prestam, foi plantada lá atrás, na convivência com uns pais infelizes, num casamento infeliz, porque o pai fazia coisas que não eram legais. Aquilo foi assimilado naquela época, mas umas experiências no caminhar da vida foram fortalecendo, reforçando essa crença, e quando chega lá na fase adulta, essa mulher está completamente desiludida. O que a gente faz? Trabalha lá atrás. Vai lá visitar esse pai. Vai tentar compreender esse pai. Não que a gente vai invadir a privacidade da vida sexual dos nossos pais. Não que a gente vá julgar nossos pais. Mas nós vamos tentar compreender a realidade que ele vivia, a cultura na qual ele estava inserida. Nós sabemos que, se a gente for pensar em regiões brasileiras, a infidelidade é muito marcante em determinadas regiões, muito mais que em outras, em função da presença cultural dos colonizadores, das culturas de outros povos, a situação socioeconômica que influencia nesse comportamento, a falta de estudos, né? Então, a gente trabalha isso lá atrás, compreende, leva à luz da razão. Uma vez que essa questão está assimilada de uma maneira mais racional, objetiva, menos emocional, nós trabalhamos a construção de uma nova crença, de um novo padrão. E a pessoa tem um alívio enorme em toda aquela tensão emocional que estava sendo armazenada, represada dentro dela, gerando pensamento confuso, falta de objetivo, falta de foco. Imagine. Então, quando a gente pensa em procrastinação, falta de foco, na verdade, nós estamos tratando de uma questão que é muito mais complexa do que simplesmente chamar alguém de preguiçoso, né? Existem questões na vida dessa pessoa que geraram dúvidas quanto ao valor dessa pessoa, a capacidade dela, de modo que mina a autoconfiança, mina a visão de futuro, mina a confiança no futuro, mina a consciência dos próprios potenciais. Então, quando a questão é procrastinação, a gente tem que mergulhar mais fundo. Por isso que eu adotei a questão dessas abordagens, justamente porque elas facilitam em muito e aceleram muito o processo de tomada de consciência. Então fica aí a dica de hoje. Um abraço e até a próxima.